Atrás da porta, Ruth Rocha. A casa do Carlinhos era uma casa antiga, pegada à escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra. Antigamente, quando a avó de Carlinhos estava viva, ela ocupava as duas casas que eram uma só. Depois que Dona Carlota morreu, a família separou o casarão em dois. Uma parte foi doada para a escola e na outra ficou morando a família do Carlinhos. Carlinhos gostava muito da avó, então vivia brincando no quarto que tinha sido dela. Dona Carlotinha era aquele tipo de avó que todo mundo quer ter. Brincava com os netos de teatrinho, de acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, cantava e contava histórias. Ah, e que histórias! Dava a impressão que ela sabia todas as histórias do mundo. De fadas, de lobos ferozes, de meninos e meninas que desobedeciam os pais. Era dessas histórias que Carlinhos mais gostava. De reis, de piratas e de marinheiros. O quarto de Dona Carlotinha era todo forrado de madeira. E ainda tinha ficado nele alguns livros, muitas fotografias antigas, objetos estranhos, caixinhas de música, caleidoscópios. Tinha um jogo engraçado com uma bola e um espeque, que a mãe do menino chamava de bilboquê. Carlos se lembrava de uns livros grandes, com muitas figuras que Dona Carlota lia para ele, mas eles tinham sumido, assim como o retrato da avó, muito mais moça, com um vestido bonito de cetim, com flores e bordados. A mãe e o pai de Carlinhos viviam atrás dele, insistindo que ele precisava ler mais. Mas os livros que davam para ele, do mesmo jeito que os livros que a professora mandava ler, eram muito sem graça para quem tinha conhecido as histórias da Dona Carlotinha. Carlinhos, nas horas vagas, ficava mexendo em tudo que tinha no quarto da avó. E tanto escrafunchou dentro das gavetas, no fundo dos armários, nas molduras e nos bordados que enfeitavam as paredes, que um dia ele rodou uma rosa entalhada num friso. A rosa estalou. Tac! A madeira se moveu e abriu uma porta na parede. Era de noite e do outro lado estava escuríssimo. Mas embora Carlinhos tenha ficado com um pouco de medo, foi buscar uma vela e entrou pela porta, que ele já estava chamando de misteriosa. A luz da vela tremia muito e levou algum tempo para que Carlinhos enxergasse o que estava lá dentro. Então o coração do menino começou a bater forte, tum-tum, 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 porque ele estava numa sala enorme, toda forrada de livros, e no fundo, pendurada na parede, estava o retrato de sua avó, tão bonita, moça, num vestido lindo comprido, com um livro na mão. Para Carlinhos, aquela era uma coisa mágica, era como se fosse um sonho, um espaço desconhecido. Depois que passou a primeira emoção, o menino começou a olhar os livros nas estantes. Tinha livros de todos os tamanhos, de capas, de todas as cores. Carlinhos passou a noite inteira na biblioteca, investigando cada cantinho. Leu bastante, riu muito das gravuras e cartões postais engraçados que descobriu. Encontrou um teatro de bonecos que brincava no tempo da avó. E no dia seguinte, o menino não pôde resistir e contou sobre a biblioteca para os seus amigos, João, Carolina, Maiara, Tamires, que também não resistiram e contaram para Ana, Odete, Lucas, Padre Evair, e que também não resistiram e contaram para Kelly, Karine, Veridiana, Roberta, Alessandra, Cristiane, Priscila, Morgana, Mayra, Jéssica e Lisandre. Aí, à noite, depois que seus pais foram dormir, Carlinhos desceu as escadas bem devagarinho e abriu a porta da frente. E todos já estavam esperando, loucos para conhecer a biblioteca. Quando chegaram lá, ficaram maravilhados e foram logo investigar. De repente, Carlinhos encontrou na estante um daqueles livrões que sua avó costumava mostrar a ele.
O menino abriu o livro com o coração batendo. Lá estava a história do trenzinho do nariz frio, a do marinheiro tatuado, a dos patos que cantavam um hino nacional, e tinha a história da menina que não gostava de nada, da Torre de Babel e uma muito engraçada, que se chamava Enquanto Eles Dormem no Japão. E vocês, pessoal, que livros encontraram na biblioteca?